Oi, Zito! Começando mais um vídeo e essa semana eu tô muito animada porque eu comecei a ler um livro incrível. E o nome desse livro é Frankenstein. Eu comecei a ler por conta do curso que eu tô fazendo de romance gótico e essa é a segunda obra que a gente tá trabalhando. E eu não dava nada, eu nunca li esse livro, eu conheço, tipo, o que tem no cinema, mas também nunca assisti o filme porque eu sou um pouco medrosa. Tinha, não sei porquê, na minha imaginação, que a história de Frankenstein era uma, mas é completamente diferente. Ela tem muito mais suspense, sabe? Muito mais aquela coisa que eu gosto muito em livro, que é essa viagem interna do ser humano sobre o que é certo, o que é errado. Porque não sei se você já leu Frankenstein, mas se você não leu ainda, vê se você tem a mesma ideia que eu tinha, que era basicamente a história de um homem que ele ia criar essa nova criatura, que é o Frankenstein, e a história ia ser a partir dele, entendeu? Dessa criatura que foi criada. Mas não, a história é justamente o Frankenstein, para começar, que Frankenstein é o nome da família do homem que criou a criatura, né? E o livro basicamente vai passar com esse suspense de, tipo, desse homem que tá muito se sentindo muito culpado, como se ele fosse um monstro, porque essa criatura que ele dá a vida, que ele descobre cientificamente como trazer vida, ele vai construindo aí esse corpo muito maior do que um ser humano normal, muito mais forte e tudo mais. Ele foge, tipo, na primeira vez, logo que a criatura tem vida, abre os olhos e enfim, volta a viver, o Victor Frankenstein, que é o nome do cara, que Frankenstein vem da família dele, percebe que aquilo na verdade foi um erro e que ele na verdade cometeu uma atrocidade, que jamais ele devia ter feito isso. Tipo, ele ficou horrorizado em ver a feiura daquela criatura, em tudo que pode causar, sabe? Ele ficou envergonhado daquilo. E aí, nesse primeiro dia, que ele já fica assustado e arrependido, ele sai, e quando ele volta, essa criatura fugiu, e ele dá graças a Deus que essa criatura fugiu, muito obrigado, estou livre, não preciso mais pensar sobre, só que ao mesmo tempo, sabe com aquela pontinha pensando? E aí, o que acontece, gente? É logo início do livro, pra vocês verem como... Se você nunca leu, provavelmente não é isso que você tá pensando. Eu tô lendo nessa edição da Penguin e inclusive comprei uma edição da Zahar também pra dar uma analisada, mas ainda não chegou, porque aqui em Belém tudo demora pra chegar. O livro mesmo, a história mesmo, ele começa por volta da página 90, mais ou menos. Até então é tudo um pouco da história da vida da Mary Shelley. Caso você não saiba, é filha de duas grandes celebridades literárias, que é a Mary Wollstonecraft. Ela tem muita importância nesse primórdio da literatura feminista. E o Goldwyn, que é o William Goldwyn, que eu já não conheço tanto, mas eu sei que também é muito famoso. E aí existe todo um rolê de edição e de revisão, que eu vou contando mais conforme for rolando esse vlog aqui pra vocês. E a história mesmo desse livro aqui, dessa edição da Penguin, que eu tô lendo, começa lá pela página 100. Atualmente eu tô na 194, então quer dizer que eu já li umas 100 páginas. O livro todo, nessa edição aqui, ela tem por volta de 250 páginas. No final tem apêndices, comparando as edições que já foram publicadas. E início, eu li só um pedaço, mas depois eu parei de ler, que começou a ter muito spoiler da história, sabe? E ainda bem que eu fiz isso, porque eu tô amando. Agora eu entendo por que as pessoas gostam tanto. Que interessante. E deixa eu mostrar pra vocês. Hoje eu fui comprar a nova casa das minhas flores. Deixa eu pegar pra mostrar. Os vasos, eles são todos à prova de Mateus. Então temos este vaso aqui novo, que inclusive a Jussara, tadinha, ficou tão pequenininha aqui dentro, mas depois eu vou botar um negócio aqui que ela fica mais altinha. A Jussara tava no sol, menina, tá toda reganhada com as folhas tudo pra riba. Ele é de metal. Tá dando pra ouvir? Tá dando? E aí, mesmo se cair, não vai quebrar, vai ficar tudo bem. E aí tem este vaso aqui, esse aqui é de plástico. Também a prova de Mateus, porque pra quem não assistiu o último vlog, menino, o namorado destruiu todo o meu cenário, quebrou todos os meus vasos. Jurema e Jussara, agora em tom de verde militar, com aquele último mesmo tom que tinha aqui. E... por último, porém não menos importante, temos aqui uma nova moradora. Já batizei ela de Judite. Tava na dúvida se ia chamar ela de Judite ou de Jubilene, mas aí eu decidi que vai ser Judite por enquanto. Eu comprei nesse vaso aqui meio lilás. E eu acho que eu não vou deixar aqui, porque vai ficar too much. Eu vou botar a Jussara... quase eu erro o nome de minha filha. Eu vou botar a Judite em outro canto. Começa assim, entendeu? Começa você comprando uma planta, aí depois você compra duas, aí você bota o nome. Quando você vê, você acorda todos os dias falando Jujujus. Deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Vocês lembram que da última vez que eu conversei com vocês, a criatura tinha fugido? Não tem nome, continua sem nome. Criatura, monstro, é como é chamado aqui durante a história. Mas aí o Victor ficou nessa dualidade de, ao mesmo tempo que estou aliviado, pois essa criatura fugiu e não é mais minha responsabilidade, estou meio aflito, pois sei que o que eu fiz não é certo e o que será?
Quais serão as consequências dessa atitude? E as consequências foram que o irmão mais novo dele foi encontrado morto. Isso mesmo. Não bastava todo o suspense dessa coisa de será que o que eu fiz é certo, nananã, ainda tem o suspense da investigação de um assassinato. E aí, óbvio, ele não contou pra ninguém, né, que foi ele criou uma criatura que não era pra ser criada, teoricamente, né? E ele tem muita certeza que quem matou o irmão dele foi esse monstro aí. Mas a população não sabe, né? E quem é acusada? Uma menina, uma jovem extremamente bondosa que conviveu com o irmão mais novo dele praticamente a vida toda. Ela é a principal acusada, suspeita, e ela vai a julgamento. E aí, o Victor, que já se sentia culpado e que tem certeza que quem matou o irmão dele foi a criatura, tá duplamente se sentindo culpado, menina. Um grande de um futrico. E a partir daqui, provavelmente eu não vou contar mais se a menina foi acusada ou não. Será que foi realmente a criatura que matou o irmão? O que será que aconteceu? Onde está essa criatura? Não falo mais. Minha boca é um túmulo. Dos mesmos criadores de Helena do microfoninho, vem aí. Aí é do microfonão, mas é o único microfone que eu tenho aqui em casa, que é o que eu uso. Terminei de ler Frankenstein, 5 estrelas. Eu acho que favorito ainda não sei. Do meio pro final do livro, mais ou menos, mais pro finalzinho, nos últimos 20% começa uma expedição do Victor. E uma coisa que existe, é meio comum, sabe, em livros mais antigos dessa época, o que faz com que a leitura fique um pouquinho chata, mas ao mesmo tempo não tanto quanto eu já li em outros livros. Então, assim, insuportável. E aí, menina, depois daquele assassinato, nem vou te contar que acontece um monte de babado ainda, um monte de suspense que tem que solucionar e que, assim, a gente não sabe o que pensar. Na nossa cabeça, a gente tem muito certo, na maioria das vezes, o que a gente considera correto e o que a gente considera errado, né? O que a gente considera justo ou injusto, moral ou imoral e assim por diante. E esse é um livro que vai deixar suas reflexões muito suspensas. Não consigo tomar um partido ao mesmo tempo que você consegue entender os dois lados do criador, que é o Victor Frankenstein. Os lados bons e os lados negativos, no que ele foi bom, no que ele foi ruim. Ao mesmo tempo, você consegue entender o lado dessa criatura, que passa a história toda, já vou logo avisando, não tem nome. É só criatura, monstro, nananana. No início, você vai ver que essa criatura nasce do nada, né? Então, assim, ela não conhece os sentimentos, ela não conhece as sensações, ela não conhece nada do mundo, do universo, das coisas, ela não conhece. Então, a princípio, ele cultiva bons sentimentos pelos humanos. O problema é que ele tem aquela fisionomia que todo mundo acha monstruosa. Então, faz com que, a partir do momento que ele se aproxime de absolutamente qualquer pessoa, essa pessoa automaticamente o distrate. Pior do que destratar, tratar com violência, tratar com horror, tratar com exclusão. Fazendo com que os sentimentos bons que essa criatura tem, naturalmente vá sumindo. Porque assim, do que adianta ele ter sentimentos bons se absolutamente qualquer momento que ele se deparar com outro ser humano, não vai valer de nada, sabe? Porque ninguém nem sequer vai parar um segundo pra ouvir. Dá pra fazer muito essa comparação com as pessoas que vivem excluídas socialmente. Você imagina. O quanto de raiva essas pessoas não devem carregar pelo fato de não conseguirem sequer a menor oportunidade de demonstrar quem elas são, o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas desejam. Todo bom sentimento que essas pessoas têm se transforma em raiva. Porque não existe oportunidade. Inclusive, ele fala que por que respeitar o homem que me despreza? Que possamos conviver sob a troca de gentilezas e, em lugar de violência, eu contemplarei com tudo que há de melhor, chorando de gratidão por ser aceito. Isso é a criatura falando. Mas isso é impossível. Os sentidos humanos são barreiras intransponíveis para a nossa união. Não me entregarei, porém, a uma abjeta escravidão. Isso aqui me fez pensar muito do quanto o ser humano, ele tem essa tendência. Aqueles que ditam as regras, e aí a gente entra numa reflexão super longa, que provavelmente não cabe nesse vídeo, e por isso que eu digo que esse livro deixa as reflexões suspensas. Mas aqueles que ditam as regras, que fazem as leis, que estão desde sempre no comando, quando vê um outro, nessa característica de ser diferente, aquilo que ele considera normal, tem essa tendência a escravizar. Cara, isso fica assim, ó. Ao mesmo tempo que a gente carrega, então, o medo dessa criatura, conforme a gente vai lendo a história, a gente fica com esse sentimento de... Mas existe um motivo, existe uma razão pra essa raiva. Eu simplesmente li o livro todo sem conseguir
ter um lado. Não sei qual lado tomar, não sei quais sentimentos sentir. Gostei disso. Eu só digo que leiam. Eu queria muito que minha edição da Zahar já tivesse chegado, mas tá previsto pra chegar só no início de abril. Vou esperar chegar pra finalizar esse vlog. Vou deixar um videozinho aqui no link da descrição com spoiler, tá? Sobre a história. Eu penso que Deus realmente tem os seus preferidos, sabe? Eu pedi esse livro no dia 15 de março. A Sol pediu exatamente no mesmo dia que eu. Só pra ela esfregar na minha cara que o livro chegou no outro dia pra ela. No outro dia, o livro tava sendo enviado pra mim. E agora ele não tá nem em trânsito, gente. A estimativa é pra chegar dia 1º de abril. Isso só pode ser uma grande mentira, não é possível. Alexa, por que Deus tem os seus preferidos? Não sei nada sobre isso. Alexa, você me deixou deprimida. Gostaria de saber o que deu errado. Enquanto o livro não chega, né? O áudio tá um pouco diferente, que eu tô com uma outra câmera aqui. Devo ter aqui um negócio do 10 livro. E esse pedido aqui, ó, é pro Matheus. Leilani, para de ficar gastando seu dinheiro com coisa inútil pro Matheus. Esse aqui provavelmente ele deve abrir em live. Terceiro presente que a Leilani dá esse mês pro Matheus. Olha isso daqui, foi o primeiro que ela deu. O negócio é um negócio de cortar pizza. A Leilani também deu, que inclusive foi o motivo da minha planta ter quebrado, um cobertor térmico. Que é isso aqui, só vai fazer o quê? Bagunça na minha casa, que agora o Matheus dobrou e guardou nas minhas coisas. Leilani, sinceramente, você é minha fã ou você é minha hater? Aqui, ó. Hoje é segunda-feira e esse é o momento em que eu entendo que hoje venci na vida. Porque minha cafeteira nova chegou. Eu comprei essa cafeteira na Fast Shop. Inclusive, até pra isso, eu e a Inimiga, a gente tem o mesmo gosto. Porque a Inimiga que comprou, viu a promoção e disse: Aya, está na promoção, vá lá comprar a sua. E aí eu fui lá e comprei o quê? A mesma. Eu tô assim, um pouco meio sem graça. Porque eu estou aqui editando o vídeo enquanto eu assisto a live da Flávia. E eu percebi que eu tô somente com o pó debaixo dos olhos, porque eu tinha acabado de me maquiar. Daí eu deixo o pó translúcido assim sentar um pouco e depois eu tiro, só que a câmera tava muito longe. Então eu não tinha percebido. Então não estranhe, tá? Eu juro que tá tudo bem. Não é dorgas, eu juro. Tadã! Eu comprei uma Nespresso Essenza Mini. Tô olhando aqui pro lado que eu tô vendo no monitor como tá na imagem. Ela vem com o aerotino, que é pra espumar o leite. Eu tenho há muitos anos uma Dolce Gusto. Tipo, um negócio assim de uns 7 anos. A minha cafeteira ela é tão antiga que ela não tem aquela quantidade automática de quanto deve vir de leite. É no manual, eu que tenho que parar quando eu quero que a água pare de sair, senão os cafés tudo fica aguado. Eu não ia trocar ela, eu não tinha pretensão de trocar, porque eu gosto bastante da Dolce Gusto, porém, ela começou a vazar. Ela simplesmente, eu acho que ela tava pedindo socorro, entendeu? Ela começou a vazar, e aí quando eu vejo assim, fica uma poça d'água embaixo, toda hora tem que ficar secando, eu falei, quer saber? Vou trocar e vou comprar uma pra ficar aí mais os próximos 7 anos. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como veio aqui dentro. Tcharam! Vamos ver o que é essa primeira caixa. Ai, que lindo! Aerotino 3. Temos a tampa. Temos. Tcharam! Eu comprei na cor vermelha. A cafeteira e o aerotino estão combinando na cor vermelha porque era o mais barato. Ai, olha! Aí tu coloca aqui na tomada e coloca o seu leite aqui dentro e aperta o botão. Nossa, muito chique. Fala que dá pra fazer quente ou gelado. O detalhe é que eu não tenho um café aqui em casa, porque eu ainda não comprei. E eu não fui no supermercado desde que eu comprei a cafeteira. Então, primeiro eu vou ter só a cafeteira mesmo. O café vai ficar com Deus por enquanto. Veio então um isopor, manual, um catálogo. Que isso? O Orelce. Tá escrito na caixa, o Orelce. Rasguei. Rasguei sem querer. Então agora eu tenho café. Só que daí esses são os variados pra você provar. Ai, caiu, menina. Tcharam! Ai, ela é muito petita, que linda! Aí aqui você coloca a água, aqui você aperta os botões. Ah, é bem simples, né? Cafeteira todo mundo conhece. Bem aqui você coloca a cápsula. Olha que chique, menina. O que é isso aqui? Ih, tô destruindo o trem, menina. Mas... Ah, aqui ficam as cápsulas. Tá, mas onde bota a xícara daí?
Tu real coloca a xícara só aqui na frente, né? A Dolce Gusto, ela tem um pezinho pra tu colocar. Ah, entendi. Pois é, então essa aqui é a vermelha. E aí eu posso... Ih, já quebrei, menina. Aí eu posso tomar os café, só os café, ou eu posso tomar os café com leite. Essa mesma máquina eu vi vendendo na Amazon, mesmo preço praticamente, só que o frete era grátis. Só que quando eu fui ver os comentários, tava dizendo que, tinham entregado um produto diferente, ou então não tinha vindo todos os itens. Aí eu falei, gente, não vou passar por essa dor de cabeça. Então eu tava pretendendo comprar pelo site da Nespresso mesmo. Só que tava um pouco mais caro, né? Porque, enfim, no site geralmente é bem mais caro. Até que apareceu essa promo na Fast Shop. Paguei R$50 de frete, mas ficou assim, praticamente o mesmo preço que eu compraria na Amazon, então foi tudo. Aí agora eu vou limpar minha máquina, ver se eu faço um café pra começar a minha live. Tô muito animada. Acabei de virar o isopor pra guardar e descobri que na verdade tem um negocinho pra apoiar a xícara assim, aqui ó. Aí você coloca bem aqui ó. Agora sim tudo faz sentido, agora sim. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Olha só, a Mary Shelley escreve esse romance, e por isso é tão importante a questão de qual versão do texto a gente tem acesso e de como a mentalidade, né, dela vai mudar ao longo de cada revisão, porque essa Mary Shelley, que vai escrever Frankenstein em 1818, acabou de experienciar uma perda, né, de um filho. Então, existe toda uma questão com a maternidade que ela está vivenciando. Para além de contextos de descoberta científica, filosofia, etc., sim, são muito importantes, existe um elemento pessoal que está sendo rearticulado no romance. A questão da maternidade, né, e da concepção de um ser, né, de trazer um ser ao mundo, é pensado filosoficamente, né? A gente vê isso, o abandono, a perda, a ruptura do vínculo, né? Tudo isso é ensaiado no romance com muita dor. Então, existe uma diferença quando a gente tem acesso ao texto de 18 aos 23, que foi a primeira grande revisão que ela fez, e aos 31. Principalmente na forma como ela constrói o Victor. Ela vai cada vez menos, essa é a sensação, enquanto o Victor pelas coisas, responsabilizando o Victor pelas situações, o que é interessante. Então a empatia, obviamente, continua na criatura, direcionada para a criatura. Quando ler Frankenstein 31, provavelmente ainda vai ter empatia pela criatura, né? Porque a narrativa conduz a gente assim. Mas o texto de 18, né, que é mais breve também um pouco, tem várias outras questões ali, é mais direto nessa crítica, parece, a Victor Frankenstein. Even though you wouldn't do the same. Hoje tá um dia delicinha aqui, gente. Chuvinha, assim, ó, um climinha mais friozinho. Tudo de bom pra ficar lendo dentro de casa. E chegou caixa nova aqui. E finalmente chegou meu livro, que vocês já sabem qual é. Comprei preço que tava lá na hora, que era de R$39,50. Eu acho que é um preço muito bom para livros da Zahar, que são muito belos. Ano passado eu recebi vários livros dele, então praticamente tem uma coleção aqui em casa. Ai, que livro fininho! Eu gosto dessa cor meio sem cor. Eu gosto do fato dele não ser de uma cor cheguei. Porque os outros livros que eu tenho aqui da Zahar, eles são muito coloridos. Essa é a capa, clássicos da Zahar. Ele é capa dura, parte de trás, ó. Bonito, né? Eu gosto da ideia de não ter aquela imagem tão presente nos filmes e ser mais isso daqui do negócio das partes. Eu acho bem construído. Esse aqui é a tradução também da revisão que foi feita em 1831, tá? Da Mary Shelley. Tem aqui um prefácio, It's Alive, It's Alive. Apresentação, na verdade. Provavelmente deve contar um pouco da vida da autora. Nossa, ele tem muitos rodapés, ó.
Eu amo livro com rodapé. Nossa, enriquece tanto. Não tem ilustração, na verdade, pelo que eu tô vendo no meio. Então, esse anexo, olha o que tem. Prefácio à primeira edição de 1818. Eu até mostrei pra vocês um pedaço da minha aula, né, que eu tava assistindo. E lá a professora falou uma coisa que eu achei muito incrível, que eu não tinha feito esse comparativo, porque pra quem não sabe, o livro mesmo, ele foi escrito em 1818 pela Mary Shelley, e as edições que a gente tem traduzidas no Brasil e as que circulam mais comercialmente é a edição revisada por ela, inclusive em 1831. O livro foi revisado em 1823 e depois ele foi revisado novamente em 1831. Segundo a autora, ela fala que ela não mudou nada no contexto da história, sabe? Nada que foi significativo pra história. Ela só basicamente meio que amarrou algumas pontas soltas que ela acreditava que a partir da revisão, né, ia melhorando aí pro leitor compreender melhor, pra ficar mais satisfatório, tirar partes repetitivas e tudo mais. Só que na própria aula a professora estava comentando o quanto a gente precisa analisar o contexto pessoal mesmo que a autora estava vivendo. Pra quem não sabe, a Mary Shelley perdeu 2 filhos, um logo que nasceu e depois de um tempo ela teve outro filho, engravidou de novo e perdeu ele quando ele tinha 3 meses de idade de vida. Então, quando a autora escreveu esse livro, eu não sei exatamente em qual perda ela estava de filho, mas ela estava passando pelo processo de luto. Então, ela estava se sentindo muito culpada, porque as mães, elas naturalmente se culpam por tudo. Imagina pela morte de um filho. Comenta-se, né, que eu não li a edição de 1818, que nessa primeira escrita você conseguia ver muito da culpa, né, de culpar o Victor por essa criação, porque meio que o livro também é muito especial justamente por ter trabalhado com esse tema da maternidade sem a presença de uma protagonista mulher. E conforme vai passando os anos, né, que ela vai revisando posteriormente, ela vai pensando melhor e ela vai tirando um pouco, né, esse peso das costas dela. Conforme você vai vendo aí nas edições, nas revisões futuras, você vê que vai tirando um pouco essa culpa do criador, o que foi uma coisa que pra mim fez muito sentido, porque lembra que eu terminei recentemente o livro, eu comentei com vocês nesse vlog mesmo, que eu terminei o livro sem saber quem julgar e como julgar. Todos os dois tinham lados bons e ruins, tudo bem que a questão do monstro dava pra compreender melhor do que a questão do Victor, mas ainda assim eu não consegui julgar, não consegui tomar um partido, e eu acho que provavelmente se eu tivesse lido a edição de 1818, provavelmente eu terminaria o livro falando realmente o Victor é o culpado dessa história. Eu acho inclusive que é um ótimo livro introdutório pra quem quer começar a ler clássicos, porque ele te entrega um pouco da delícia que é, como eram escritos antigamente, mas sem ter essa dificuldade, assim, a ponto da gente não compreender direito as palavras, ou sentir um grande estranhamento na forma como elas são colocadas. E sem contar que ele é curtinho, ele é um livro bem rapidinho de ler, então provavelmente você vai gostar. E deixa eu mostrar pra vocês a minha coleção que eu tenho já da Zahar. Então eu tenho Frankenstein, eu tenho Robinson Crusoe do Defoe. Esse aqui é vermelho com verde. Esse aqui eu recebi. Esse também maravilhoso eu recebi, que é David Copperfield do Dickens. Esse aqui eu acho muito bonito também, esse laranja e tal. Acho belo. Jane Eyre, esse aqui eu comprei, porque, enfim, eu amo esse livro. Dos maiores clássicos, eu tenho esses 4 aqui. Eu amo essas edições, gente, são muito bem feitas. Chega a dar prazer de ter na estante. Pequenininho, eu tenho esse Jane Eyre que eu recebi, que esse aqui é o Clássicos de Bolso, da Zahar. As letras, assim, não são as maiores que existem no mercado, mas acho que dá pra ler, dá pra ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vlog de hoje, porque foi um pouco diferente. Geralmente, costumo falar só mais sobre sentimentos, pensamentos. Não esquece de deixar o seu like, tá? Ajuda bastante. E também o vídeo falando sobre Frankenstein com spoiler vai estar no link da descrição, tá? É só você clicar e assistir se você tiver interesse. E se inscrever no canal, porque o canal é novo, então pode ser que você estivesse inscrito no canal passado, mas dá uma olhadinha pra ver se você tá aqui também, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!